o pessoal entrar. Tô convidando aqui minha parceirinha de live, né? Vamos bater um papo. Esperando o pessoal entrar. Pronto, a Patrícia já tá aqui. Isso aí. Então. Oi, Paty. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo bem, graças a Deus. Tá falada, né? Hã? Tô descabelada, mas eu não tô nem aí. Não tem problema não. A gente tá aqui meio descompromissada hoje, né? Hoje foi uma live surpresa, né? Surpresa porque não foi programada, não foi nada de caso pensado e preparado. É mais para a gente falar mesmo sobre o dia aqui de hoje, que é um dia muito especial para a gente, que é o dia do psicólogo. No nosso caso, é o nosso último dia do psicólogo, comemorando como estudantes, porque se Deus quiser, no próximo ano a gente já vai estar comemorando essa data com o nosso CRP em mãos, né? Atuando. E aí a gente resolveu bater esse papo, né? Sobre o dia do psicólogo, sobre a prática da psicologia, sobre a nossa trajetória na faculdade de psicologia, como foi. Oi, Gisele! Oi, Fê! Como foi a nossa prática, como foram esses 5 anos para a gente, né? A gente está agora no 10º período, reta final, e a gente resolveu compartilhar um pouco com vocês como foi a nossa experiência. Parabéns a todas as psicólogas que nos ajudam a lidar com as questões mais difíceis de nossas vidas. Obrigada, Fê. Obrigada, gente. Ellie, Tchau. verdade, os psicólogos são fundamentais na nossa saúde mental, né, Paty? Sim, com certeza, né? E aí a gente queria aproveitar hoje, né? Porque hoje é o dia do psicólogo, né? Mais um ano que a gente está comemorando aqui como estudante, né, Milena? E aí quando a Milena falou, eu achei bem legal da gente entrar assim, sem nenhum compromisso, sem adiantar nada, porque na verdade a gente não vai assim abordar nenhum tema específico, né? É mesmo assim para falar um pouco da nossa história, de como tudo começou. Eu comentei com ela, né, quando a gente conversou mais cedo, que hoje é assim, o último ano que a gente vai estar comemorando, né? Sendo ainda estudante. 27 de agosto do ano que vem a gente já vai estar formada, né? Vai ser assim, uma emoçãozinha melhor, né? Vai ser diferente. E aí a gente queria estar compartilhando, conversando, né? Queria que vocês interagissem com a gente, se quiser perguntar alguma coisa sobre o curso, se alguém tem algum interesse de saber alguma coisa, né? A gente vai falar aqui. A gente está aqui para bater mais um papo mesmo. Sim, Nada, sim. tem um tema específico assim. E é interessante que você falou sobre vai ser uma emoçãozinha diferente, né? É engraçado porque esse ano já está sendo uma emoção diferente para mim dos anos anteriores, nessa mesma data. É porque eu acho que eu já me sinto tão próxima mesmo dessa realidade, porque realmente a gente já está no final de tudo, né? E eu me sinto cada vez mais próxima mesmo da psicologia, da prática da psicologia, embora a gente não esteja podendo, né, colocar isso em prática por conta da pandemia, mas é porque falta só um passo, né, um passo.
para a gente chegar lá. Então, essa data, para mim, já tem uma emoção diferente das anteriores. Eu imagino que não vai ser no ano que vem, né? Que eu já vou realmente ser uma psicóloga formada pela Tem existência alguém dos aqui? É a Fernanda, minha amiga. Eu só tenho a agradecer pela existência dos psicólogos, principalmente a Milena, que foi pedra angular para melhorar a minha saúde mental. Ai, que linda, Fê. Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua amizade, pelo seu carinho, pela sua confiança em mim, né? Você sempre foi incrível comigo, confiou em mim sem nem me conhecer. E, eu acho que aqui é um lugar também para a gente poder fazer isso, né, Paty? Agradecer, porque a gente está falando do lugar de psicólogas, futuras psicólogas, né? Mas nós também somos pacientes, né? A gente também já esteve nesse lugar e é importante a gente estar nesse lugar de pacientes. Então, eu quero parabenizar todos os psicólogos, eu quero agradecer pela dedicação de todos vocês e dizer que sem saúde mental não tem saúde. Então, os profissionais que dedicam a sua vida para investir na saúde mental, parabéns. Verdade. E aí, Milena, olha só, isso aí que a sua amiga acabou de dizer, né? Qual o nome dela? Já sumiu. Fernanda, Fernanda. É tão legal isso porque a relação, né, do terapeuta, do cliente, é uma relação de tanta intimidade, né, e de tanta confiança, né, e é tão legal você ter esse retorno, né? E olha que a gente ainda nem começou, né, nem tá ainda, né, é importante eu ressaltar que eu não fui psicóloga da Fernanda, tá? Deixa eu só ressaltar aqui que eu não fui psicóloga da Fernanda. Eu sim, ajudei então, de outras formas. exatamente por isso que eu estou falando isso, porque a gente ainda nem está formada, a gente ainda não está atendendo, mas as pessoas já veem, né? Isso na gente, assim, isso é tão gostoso saber que a gente pode ajudar, né? E saber escutar é tão importante, né? Existem pessoas com tanta necessidade de falar, mas poucas pessoas sabem escutar, né? E o psicólogo Sim, tem isso, né? Sabe escutar, né? A gente está estudando para isso, está se treinando, a gente vai treinando o nosso ouvido para ter uma escuta muito, né, muito importante, muito boa, né? Para isso. poder ouvir o outro com muito carinho, né? E acolher e receber, né, a demanda que ele tem e fazer o melhor possível na nossa profissão, porque se a gente escolheu essa profissão, a gente escolheu porque é o que a gente ama. Em primeiro lugar, é porque a gente ama vidas, é porque a gente ama o ser humano, é porque a gente ama ouvir o outro. E com certeza, gente, vai ser tão bom o ano que vem, vai ser tão gostoso. Falta tão pouquinho, né? A gente está falando do dia 27 de agosto, mas se a gente parar para pensar, Milena, faltam o quê? 3 meses para a gente se formar, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, vamos colocar assim, né? Então, assim, falta muito pouco. E aí a gente sabe como foi árdua, gente. É, não foram flores o tempo todo, né? A gente quer falar um pouquinho disso aqui. Não foram flores. Quantas vezes, quantos dias eu falei, gente, chega, acabou, eu não quero mais. Eu vou desistir. Não porque eu não estivesse gostando, não por isso, mas porque é difícil, né? Porque são muitas coisas, principalmente quando a gente resolve, né, ir lá e estudar e encarar uma faculdade depois de casada, depois que você já tem uma família, e aí são tantas questões, são tantas coisas, e aí vai se tornando pesado mesmo, mas assim, quando eu olho para trás e eu vejo, gente, acabou praticamente, né? Acabou assim, o curso, né? De 5 anos aqui da psicologia. Claro que não vai acabar, a gente vai continuar estudando sempre, isso não acaba nunca. Mas passou rápido. Parece que foi ontem, não Isso. é? Eu fiquei com essa Mas sensação. vontade de ir, deu. Muitas vezes a gente precisou, né, uma dar força para a outra. Não, não vamos parar. A gente chegou aqui, a gente vai conseguir. E hoje a gente está aqui na reta final, né, praticamente. Então, assim, é muito gratificante. E ouvir isso daí, nossa, só faz a gente pensar o quanto valeu a pena, o quanto vale a pena, o quanto a gente quer continuar e o quanto a gente vai permanecer, né? Sim, Fala. como a Paty falou, né, foi uma trajetória bem complicada para todas nós. Mas antes de entrar nisso aí, eu vou falar sobre o comentário da Fê. A Fê está falando que no caso, por exemplo, no caso da menina que foi estuprada, o Hum, psicólogo, não ele vi. é um
profissional fundamental na atuação do tratamento dessa menina, né? E que com certeza deveria ser mais valorizado. Eu concordo com você plenamente. Sei que eu sou suspeita para falar, mas eu acho que o profissional de psicologia, assim como outros profissionais de outras áreas, não são valorizados no nosso país. Deveria ser muito valorizado. Você trouxe a questão da menina, mas eu posso também abrir para essa questão atual, que é a pandemia, o isolamento social, o risco de contrair uma doença gravíssima que pode levar a óbito. Quantas pessoas aí estão numa situação super complicada, financeiramente falando, emocionalmente falando. Então, o papel do psicólogo é fundamental. Existe um preconceito ainda em relação à psicologia e ao profissional da psicologia, que eu entendo assim, que ou é 8 ou 80. Ah, ou psicólogo é coisa de rico, ou psicólogo é coisa de doido. E não é nenhuma das coisas, né? O psicólogo está ali para atender qualquer pessoa que queira, né, se conhecer melhor, que tenha suas questões, que quer poder entender melhor a sua própria dinâmica, mas ninguém vai procurar um psicólogo. Infelizmente, a maioria das pessoas não vai procurar um psicólogo quando está bem. Só vai procurar quando está mal e muitas vezes vai embora e esquece que a vida é um eterno processo, né? A gente sempre vai ter coisas ali que é importante a gente aprender a lidar. E o profissional de psicologia é capacitado para isso. Além de, como a Patrícia falou, ele ser um apaixonado pelo ser humano, porque eu acho que isso tem que ser o que nos move, tem que ser a pedra base ali de toda a formação do profissional de psicologia, tem que ser o amor por outras pessoas, né? Você tem que acreditar no ser humano, porque se você não acredita no ser humano, não estou generalizando, lógico que nós todos temos aquele momento, meu Deus, a humanidade está perdida. Quem nunca pensou assim? Mas eu acho que o profissional de psicologia que não acredita mais na humanidade, ele está na profissão errada. Porque você está ali não é para mudar ninguém, não é para que ninguém evolua nesse sentido de que você tem esse poder de fazer isso. Não, nós não somos super-heróis, não somos deuses, não somos milagreiros nem curandeiros. A gente está ali para ajudar você, se você quiser, porque é importante que você esteja comprometido com o seu processo terapêutico. Se você quiser, para que você tenha mais qualidade de vida, para que você tenha um entendimento melhor sobre as suas questões, sobre as suas emoções, sobre aquilo que te cerca. Mas para isso você precisa estar comprometido. Para isso você precisa se envolver. Eu já ouvi, eu fiz um stories agora há pouco sobre isso, né? Que algumas pessoas já falaram assim para mim, Milena, eu não gosto de psicólogo, porque eu tive experiências ruins com psicólogo, não foi legal, eu não gostei. Aí eu falei, no meu stories, eu falei, gente, vem cá, você já foi num restaurante que você não gostou, né? Foi. Parou de ir em todos os restaurantes? Já comprou um pão numa padaria que não achou tão legal, parou de comprar pão? Mas por que quando se trata da sua saúde mental é tão fácil desistir? Ou até uma experiência mesmo que você possa ter tido com outros profissionais da saúde ou de qualquer outra área, mas mesmo assim você não desistiu. Você pode ter ido num ginecologista, num cardiologista, num clínico geral, que não foi tão legal, e mesmo assim você continuou indo. Porque, mas é porque é necessidade. E será que cuidar da sua saúde não é necessidade? Cuidar da sua saúde mental não é necessidade? Se você não tem saúde mental, você não tem saúde. E eu quero deixar isso muito claro. A faculdade de psicologia, ela é enriquecedora, né? Ela é enriquecedora. É incrível passar por tudo aquilo ali. Agora eu estou entrando no que a Patrícia falou. Deixa eu só falar aqui, acho que é a Joelma, né? Boa noite, Deus abençoe vocês. Obrigada, Joelma. Boa noite. Foi um processo muito difícil. Realmente, parece que foi ontem, né? Que eu entrei na faculdade com o sorriso daqui a aqui, sabe? Apaixonada pela psicologia. Eu quero contar um pouco da minha trajetória e vou passar para a Patrícia para ela contar para vocês como foi a trajetória dela. Eu sempre quis estudar psicologia, mas por várias questões eu achei que não seria possível. E aí tentei me enredar em outras coisas, fui até, fiz um curso de estética, achei que eu iria fazer uma faculdade de estética, porque para quem não sabe, eu sou mãe de 3 meninas, e eu pensava assim, vai ser muito mais fácil fazer um curso de estética, que são só 3 anos, é mais fácil depois para eu me organizar, para trabalhar.
psicologia são 5 anos, muita dedicação, muita leitura. Como é que eu vou me dedicar para uma faculdade de psicologia, tendo uma filha de, na época, devia ter uns 8, 7 anos, e gêmeas de 3 anos? Eu falei, não dá, né? Mas o meu amor pela psicologia gritou muito mais alto. Na época que eu entrei na faculdade, eu inclusive ganhei uma bolsa para estudar pedagogia. E eu não quis, porque eu sou apaixonada. E eu sou muito assim, de pagar para ver. Eu paguei para ver. Não foi fácil, como a Patrícia falou. Nós éramos um grupo de amigas e uma sempre precisou ali, ó, tá dando força uma para outra. Até me emociono de falar, porque foram muitos momentos difíceis que a gente passou. Quando não era uma, era outra. Cada período foi uma luta diferente, além de toda a demanda que a faculdade exige de você, de dedicação, de leitura, de entendimento, de busca. Tinha as nossas questões pessoais. A gente tinha que lidar com as nossas questões pessoais. Então, cada uma de nós passou por problemas ali, por momentos, pessoa em desistir, queria ir embora, não, dá, não dou conta mais disso aqui. Mas uma coisa que eu digo que é fundamental você ter apoio, você ter suporte, tanto dentro da sua casa, um apoio ali, um suporte familiar, quanto na própria universidade. Para a gente fez toda a diferença ali ter uma outra por perto. E graças a Deus a gente está aqui para comemorar o final. Estamos no 10º período, chegamos na reta final, a gente só falta agora atravessar a linha de chegada. É Fala aí, Paty. verdade. Então, meu caso, assim, para eu contar um pouquinho, né, resumir aqui a minha história, foram 20 anos, né, que eu esperei para fazer a faculdade. Sempre foi um sonho, mas aí eu já tinha o meu trabalho, achei que estava legal, que estava tudo bem, e fui deixando, né? E aí a vida foi rolando, a vida foi acontecendo, casei, tive filho e fui deixando. Mas é aquilo, né, quando você quer mesmo uma coisa, quando é um sonho, né? E eu acho muito também quando tá assim, né, no coração de Deus, as coisas acontecem e eu creio muito que acontecem na hora certa, né? E foi o que aconteceu. 20 anos depois de ter concluído lá meu ensino médio, eu, eu, eu resolvi que era um momento, né, de ir em busca desse sonho. E eu comecei a faculdade e eu me lembro de uma frase que as pessoas sempre falam muito assim, mas eu tô com 30, se eu for fazer uma faculdade agora, eu vou, né, acabar com 35. Não, eu tô com 40, se eu começar agora, 45, e aí vai. E aí uma frase que eu ouvi há um tempo atrás e que eu nunca esqueci, que sempre me motivava muito, né? Sempre eu me lembrava dessa frase, que independente se você vai começar ou não, você vai estar com 35 daqui a 5 anos. Você vai estar com 40 daqui a 5 anos. De qualquer forma, você estará. Então, é melhor você estar com 35, com 40 ou com 45, seja lá como for, 60, né, Milena? Temos colegas de 60, né? 70. Sim, nós né, temos colegas na nossa classe com essa idade. Então, assim, não importa a idade que você está, chegue aos 40, aos 45, aos 50, aos 60, tendo concluído aquilo que você quis, tendo feito a sua faculdade, tendo realizado o sonho que você queria realizar, seja ele qual for. Aqui nós estamos falando da faculdade em si, mas isso serve para qualquer coisa. Então, deixa eu chegar aos 40, aos 45, aos 50, tendo feito aquilo que eu desejava fazer, né? Porque eu vou me sentir uma pessoa realizada, porque eu vou estar concluindo um sonho. Isso é maravilhoso e é isso que eu sinto hoje. Eu comecei falando, foi difícil, muitas vezes a gente pensou em desistir. Sim, é verdade. Mas hoje, se eu olho para trás, eu vejo, nossa, como foi bom não ter desistido, como foi bom ter permanecido, como foi bom ter ouvido. Aí, como a Milena comentou há poucos instantes, né? Uma deu um empurrão para a outra, né? Uma deu o ombro para a outra, uma foi lá ajudando, o incentivou. Então, assim, como isso foi válido, como isso foi bom e como é gratificante chegar aqui hoje e saber que a gente conseguiu, né? Que a gente lutou e que a gente está aqui podendo comemorar, né? E saber que ano que vem a gente vai comemorar como psicóloga oficialmente. Nossa, é maravilhoso.
faz com que todos os desafios fiquem para trás, que tudo aquilo que a gente, todas as vezes que nós pensamos em desistir, sabe, perde peso, porque a alegria de estar aqui, de ter conseguido, de ter concluído é bem maior, né? Então, Sim, assim, a gente está muito feliz. A gente queria passar aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eu vi aqui, a sua amiga falou sobre a pandemia, né? Você começou a falar sobre a pandemia. Ela disse que trouxe a síndrome do pânico, né? Como trouxe tantas outras coisas, né? E é sim, verdade, muitas pessoas com ansiedade, né? Inclusive a gente vai fazer uma live sobre isso, né, Milena? sim, A gente está se preparando para fazer uma live para falar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto assim bem pertinente, né? E bem atual, que tem acontecido muito, principalmente por conta da pandemia. Mas a síndrome do pânico, como ela disse aí, é verdade, isso tem acontecido mesmo. Mas como trouxe muitas outras coisas, só que eu acredito muito que na verdade, a pandemia, ela reforçou aquilo que já existia, sabe? A gente tem visto tantas coisas na TV, tantos noticiários da violência, né, que aumentou a violência doméstica. A gente tem visto aí, né, esse caso que foi falado agora há pouco, né, do abuso, né, lá do estupro da menina. Não é que isso não existia, isso já existia, né? Tudo isso já existia antes. Só que com a pandemia, isso só aumentou, né? O caso da violência doméstica, onde isso acontece, isso já havia. Com a pandemia, só aumentou. Por quê? Porque ficou mais tempo dentro de casa, ficou mais tempo junto, né? A pedofilia já acontecia certamente, mas tinha mais acesso àquela criança. Por quê? Porque estava todo mundo isolado, estava todo mundo junto. Então eu creio também muito que as coisas elas já estavam acontecendo, só que aumentaram muito por conta de toda essa quarentena, de todo esse tempo de isolamento. E são essas questões que a gente vai estar falando quando a gente marcar a nossa live. A gente vai estar falando um pouquinho dessas coisas. sim. Sobre o que a Paty falou, sobre essa questão de idade, é muito louco, porque eu tinha 28 anos quando eu comecei a faculdade. É 28? Acho que é. Eu tinha por aí. E eu ficava com essa questão. Eu falava, gente, mas quando eu terminar a faculdade, eu vou estar com 30 e pouco. E será que vale a pena eu tentar? Nossa, Mas o que a Patrícia trouxe é uma coisa que meu marido, assim, ele fala muito no seguinte: o tempo vai passar de qualquer forma. Vai passar. Ou seja, como a Paty falou, pegando a fala dele, unindo é a mesma coisa. Eu vou estar com 32, com 33, com 40, com 50, se assim Deus permitir, de qualquer forma. O tempo passou, poderia ter passado os 5 anos reclamando ou chorando pelo sonho que eu não realizei. Ai, mas eu queria tanto ser psicólogo, eu queria tanto fazer uma faculdade, mas a vida não me deu oportunidade. Mas eu poderia ter feito, eu poderia ter feito, eu poderia ter feito. E esse poderia ter feito, como a Patrícia falou, a gente está trazendo para a nossa realidade, para a nossa dinâmica. Mas existem tantas outras coisas que às vezes as pessoas querem fazer e ficam se limitando, seja por conta de idade, por, sei lá, por inúmeros motivos, né? Que a gente, quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Já dizia aí um comercial de uma determinada ótica. Quando a gente não quer algo, realmente qualquer desculpa serve. Mas quando a gente quer, as desculpas elas caem por terra. Eu tinha tudo para não fazer. Eu tinha tudo. Eu poderia usar como desculpa as minhas filhas, ué, mas como eu usei, né, para tentar não me convencer a fazer lá naquele primeiro momento. Eu pensava, não, não vai rolar, não vai dar certo. Mas era e é um sonho para mim, a psicologia. Sempre foi. Era além de fazer uma faculdade, porque eu poderia fazer qualquer outra faculdade. Uma faculdade de curta duração, um outro curso que talvez eu me identificasse também, que tivesse uma questão ali que para mim fosse interessante, como pensei em fazer estética, porque eu achei muito legal. Mas não era o meu sonho. Não era. Eu ia gostar, ficar legal? Beleza. Mas eu não ia estar feliz, eu não ia estar totalmente realizada, sabe? E eu não tô colocando na psicologia o sentido da minha vida, não é isso.
Não é que eu só seria feliz se eu fosse psicóloga. Não é isso. A questão não é essa. A gente tem que aprender a ser feliz com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem, beleza. Mas se você tem sonhos e se você pode realizá-los para você se sentir mais completo, para você ficar mais feliz, por que não? A gente tem que parar de dar desculpa. Né? A gente dá muita desculpa. Ah, eu não posso, eu não tenho tempo. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu posso trazer para vocês uma questão minha também, de autoestima, por exemplo. É uma coisa que a gente fala muito, é um tema que eu trago muito também no meu Instagram, é a questão da autoestima. Eu tinha muitas questões de autoestima. Por isso, por essas e outras também, achando que eu não seria capaz, não me achava inteligente o suficiente para conseguir sobreviver a uma faculdade de psicologia. Então, tinha uma série de coisas que eu ia fazendo assim, ó, para, sabe, abafando meu sonho, abafando meu sonho, abafando meu sonho, a ponto de acreditar também, de tentar me convencer de que nem era tanto sonho assim, mas eu posso dizer hoje, eu estou na reta final. Milena, Oi. Oi. tá meio ruim a transmissão aí. É, para mim, que parece tão normal. Ai, não gosto quando isso acontece. Você consegue me ver, me ouvir? Não, ouvindo eu tô, só não tô te vendo direito. E agora? O que eu faço? Não sei o que fazer. Eu acho que é algum problema na sua internet. Não sei. Não sei, mas vai falando aí, é isso. Assim, eu acho que é importante a gente não desistir daquilo que a gente quer, a gente não abrir mão dos nossos sonhos, entender que fácil não é, que nada que vale a pena é fácil, nada que realmente vale a pena na vida é tranquilo de ser conquistado, não é. Nós passamos por muitas dificuldades no decorrer da faculdade, por muitas coisas, muitas Melhorou, mesmo. hein? Melhorou agora. Melhorou? Que bom, então. Passamos por muitas coisas. O curso de psicologia não é um curso fácil. Se Mas você. Hã? não é fácil, mas é fascinante. Sim, é fascinante. Mas não é um cursinho moleza, não é um curso fácil. Se você está atrás de diploma, vai fazer outra coisa. Porque eu acho que quando você principalmente vai estudar algo que você vai lidar com a vida de outra pessoa, você tem que estar muito entregue. Você tem que estar fazendo aquilo ali com muita vontade. Lógico, tem um momento de desânimo, de cansaço, de exaustão, de pensar em desistir, como aconteceu com a gente, por questões particulares. Desculpa. Mas a gente sempre quis muito isso. A gente tem muito isso como um propósito de vida, né? Dedicar a nossa vida e aquilo que a gente entende talvez como eu posso usar talvez como um dom, sei lá, se essa palavra seria correta, mas como vou usar a palavra habilidade que ela tem menos peso, né? Vamos usar as nossas habilidades, as nossas predisposições para poder ajudar outras pessoas, para poder auxiliar a vida de outras pessoas. Lógico, é só na psicologia? Claro que não. A fé é defensora. Eu tenho certeza que a fé faz a diferença na vida de outras pessoas, atuando na área que ela atua. Mas o mais importante é a gente fazer aquilo ali de coração, fazer o que a gente gosta, fazer de corpo e alma. Às vezes você não vai ter o retorno que você espera, às vezes você não vai ter o reconhecimento que você espera. Mas é tão importante você estar entregue, porque tem uma frase, eu acho que diz, né, que se você trabalhar com aquilo que você gosta, você nunca vai estar trabalhando. Então, eu acho que é isso. Eu acredito, óbvio, que eu vou ter alguns percalços na minha vida profissional. Eu acredito que isso faz parte da vida de qualquer profissional. Mas eu acredito também que eu amo demais essa profissão, que eu amo demais o ser humano e que tudo isso vai ser só, sabe, só vai me servir para me fortalecer, para eu querer cada vez mais ser um profissional melhor, me dedicar cada vez mais e poder fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque eu acho que esse é o principal objetivo da nossa profissão, é poder atuar como facilitador, né? Uma professora, ela falou isso uma vez e eu nunca mais esqueci dessa frase. O psicólogo, ele não está ali
para ser o solucionador dos seus problemas, ele está ali para ser facilitador. Ele vai facilitar as coisas para que você mesmo, com as suas próprias ferramentas, possa, como a Fernanda falou, ressignificar as suas questões, os seus sentimentos negativos, os seus problemas, os seus traumas, os seus medos, as suas inseguranças. É assim que a gente atua e essa é a nossa função. Não é resolver todos os problemas da sua vida, mas é ajudar você a encontrar as ferramentas para poder lidar melhor com os problemas que todo mundo tem. É verdade. Aí, agora você me fez lembrar lá do começo, né? Porque quando a gente pensa em psicologia, a última coisa que a gente pensa, Milena, é que a gente vai ter que encarar estatística, né? Gente, naquele dia eu quis correr, naquele dia a lágrima realmente ela desceu. Porque eu falei, não acredito, eu não vou dar conta disso. E aí é tão engraçado, né? Como coisas assim tão simples pode afetar a vida do outro, né? E aí eu não vou citar nomes, porque se eu for citar nomes de professores, meu Deus, uma coisa que a gente pode dizer é que a gente teve professores maravilhosos, que assim, eu vou levar para minha vida, sabe, no meu coração, porque fizeram muita diferença na minha vida. E eu acho muito isso mesmo, uma coisa tão simples, mas pode te afetar para sempre. E muitos professores afetaram a minha vida para sempre. E eu quis correr dali quando eu vi matemática na minha frente, quando eu vi estatística, quando eu vi aquilo tudo, eu falei, gente, e agora o que eu faço? E aí, né, aquele carinho, todo aquele cuidado, todo aquele zelo da minha professora, falava para mim, né, que ficava pensando em mim em casa, que eu estava com uma cara desesperada, querendo surtar ali, e era verdade mesmo, porque eu falei, não, daqui eu não vou conseguir Ela passar. me chamava de zoião. Cheguei até aqui, segundo período, não foi, Milena? Segundo? Oi, primeiro. Foi no primeiro período? Meu Deus, então eu falei, daqui eu não passo, não adianta, aqui mesmo eu fico. E aí não foi o que aconteceu, e aí eu aprendi realmente ali naquele momento estatística, porque era algo que eu queria muito, então eu aprendia, ou eu realmente iria estacionar. E aí, assim, é isso que a gente quer, né? É para isso que a gente está estudando e se preparando durante 5 anos, porque a gente quer afetar a vida do outro. E eu não estou dizendo aqui que só o psicólogo pode afetar a vida do outro. Claro que não. A gente estava justamente conversando sobre isso antes de começar aqui a live, que qualquer profissão, qualquer pessoa pode afetar de uma forma positiva a vida do outro, né? Basta você querer, basta você estar disponível para ouvir, para dar um abraço, né? Para ter uma escuta de acolhimento com o outro e isso é o que a gente está procurando, é isso que a gente está buscando fazer na nossa profissão, né? E é isso que a gente quer aprimorar cada dia mais, para poder ouvir coisas assim, como a amiga da Milena colocou aí, né? É muito bom isso, saber que você contribuiu de alguma forma para melhorar a vida do outro, né? E é isso que a gente faz, é isso que a gente busca fazer, é ajudar a caminhar, é ajudar a encontrar o caminho, né? É facilitar mesmo. A gente não vai dar nenhuma resposta, porque a gente não tem a resposta, né? A gente não tem resposta de nada, mas a gente vai ajudar, a gente está estudando e se preparando para ajudar o outro a encontrar as respostas dentro dele, né? Que vão fazer ele sair do lugar, que vão fazer com que ele melhore, que vão fazer com que ele cresça, com que ele se torne uma pessoa, né? Que se entenda, que se conheça. E esse é o nosso papel, né? E estabelecer uma relação de muita confiança, que é tão legal também, que é tão bacana saber que o outro confia a sua vida na gente, né? Porque sentar ali na nossa frente uma pessoa que você não conhece e contar e abrir coisas que de repente você nunca abriu para ninguém. Então a gente tem muito respeito por isso, né? A gente dá muito valor a isso. A gente entende que isso não é uma coisa qualquer, claro que não. Então a gente vai acolher da melhor maneira possível, a gente tem se preparado para isso, a gente vai continuar se preparando para isso depois da faculdade, porque, como eu falei, isso não acaba, estudar não acaba nunca, né? A gente sempre vai ter que estar se aprimorando. Mas esse desejo, esse carinho, esse cuidado e esse respeito a gente tem pelo outro, né? E a gente está aqui para isso, para ouvir, para acolher e da melhor forma possível. E saber que
conseguir passar para o outro que a gente é uma pessoa de confiança, né? Que aquele lugar ali é um lugar seguro para você contar os seus medos para a gente, seus traumas, as suas inquietações, né? E a gente vai acolher da melhor forma possível, né? Isso é muito bom. E aí, eu queria até falar de uma coisa que a Milena falou, né? Desmistificar isso mesmo, de que, psicólogo, né, coisa de maluco. Eu ouvia muito isso a respeito de psiquiatras, psicólogo eu não ouvia tanto, mas é verdade, isso eu tenho ouvido isso agora. E assim, me assusta um pouco, né? Então, eu queria mesmo aproveitar esse momento, né, que é uma live sem tema, sem nada específico, para estar desmistificando isso, porque isso não é verdade, né? Você, quando busca uma terapia, é porque você é muito inteligente. Eu poderia dizer isso, né? Eu poderia afirmar. Se você buscou terapia, você é inteligente, você é corajoso e você sabe muito bem o que você quer para a sua vida, né? Talvez você não esteja se achando, mas você sabe que tem um caminho ali onde você pode encontrar. Então, é um convite que eu deixo para essas pessoas que pensam isso. Vai lá, tenta, né? Vê como é que é para poder entender que tem muitas coisas que são ditas aí que não são verdades, né? Que não são reais. E é Sim. como a Milena disse, não é porque eu fui, né? Acho que a Milena comentou agora ou foi num videozinho que ela postou. Não é porque você foi num restaurante ruim, todos os restaurantes são ruins, né? Que a comida lá, né? Você não gostou, você vai procurar outro. Então, assim é com tudo, né, gente? Qualquer profissão, qualquer especialista que a gente vá, se a gente não gostou de um, não significa que todos a gente não vai gostar. Tem também aquela coisa da identificação, isso também é muito importante, né? Então, assim, não desista por conta disso, não deixe que esses preconceitos te impeçam de buscar, né, a ajuda psicológica, né, de buscar um terapeuta, de buscar um ambiente em que você se sinta seguro, né, para falar suas questões íntimas, questões que você talvez nunca tenha aberto com ninguém, mas que é necessário falar, porque aquilo que a gente cala, aquilo que a gente não fala, vai nos adoecendo, vai adoecendo a nossa alma, né? Então a gente precisa pôr para fora, a gente precisa falar, a gente precisa aprender a falar, né? Aquilo que muitas vezes está angustiando a gente, né? E aí vai fazendo mal, vai adoecendo o nosso corpo, vai adoecendo as nossas emoções. E nós estamos aqui para isso, para ouvir vocês. E Sim. precisamos também, né, Milene? Acho muito importante ressaltar que a gente também precisa de alguém para nos ouvir. Não é porque a gente vai estar ouvindo que a gente vai deixar de ser ouvido. A gente também vai estar fazendo lá a nossa terapia, vai estar sempre sendo supervisionado. Isso também não acaba conosco, né? Então a gente está sempre também nesse processo, que é muito importante. Porque se eu não me conheço, eu não posso ajudar o outro, né? Eu só posso ajudar o outro a partir do momento que eu me conheço. Então, por isso que esse processo também, ele continua conosco, né, Milena? Sim. E é importante eu falar uma coisa. Sejam bem-vindos, Rodrigo e o meu cunhadinho, o Diego. É, amiga Andressa, seja bem-vinda, amiga. A gente está falando aqui de psicologia, né, de terapia, da nossa vivência dentro da faculdade, como foi, da importância de se fazer terapia. É importante eu ressaltar uma coisa, gente. Psicologia também tem algumas coisas que eu vou falar, eu vou pagar para ficar batendo papo. Não é bater papo. Bater papo eu bato com a Patrícia. Bater papo eu bato com a Andressa. Eu bato com meu marido. Na terapia, você vai falar das suas questões mais profundas, que às vezes você não vai falar com a sua melhor amiga, às vezes você não vai falar com o seu marido, às vezes você não vai falar com a sua mãe, você não vai falar com ninguém. Mas aquele lugar é seu. O setting terapêutico é seu ambiente, é o seu lugar, é o seu espaço. É um momento para você se sentir livre, sabe, de qualquer medo de ser julgado, de ser ou de um amigo falar alguma coisa porque quando é amigo a gente tem essa coisa, será que ela tá falando mesmo o que ela pensa ou ela tá falando para me agradar? Na terapia, eu fiz um post também sobre isso, que é importante você entender o seguinte: psicólogo não é pai, não é mãe, não tá ali para passar a mão na sua cabeça, nem para te dar bronca. Psicólogo não é Deus, então não vai fazer milagre. Não é juiz, então não vai te julgar. O nosso papel ali é, antes de qualquer coisa, de acolhimento. É acolher.
o seu sofrimento, a sua demanda, as suas dúvidas, as suas questões, seja lá o que for que você queira trazer para o ambiente da terapia. Quanto a essa questão da não identificação, é muito importante vocês entenderem o seguinte, como a Patrícia falou, existem psicólogos, aliás, profissionais ruins em todas as áreas. Todas as áreas existem profissionais que deixam a desejar. Mas também existem profissionais excelentes que se capacitaram, não só tecnicamente, mas que fizeram a sua terapia pessoal, que é muito importante isso pra gente, e que realmente, como eu disse antes, acreditam no ser humano. Então, estão ali de verdade, porque acreditam, né, que o nosso trabalho, ele faz sentido. E é importante, você precisa acreditar naquilo que você faz. Eu acredito muito no poder da psicoterapia. Eu fiz terapia, vou voltar agora. Tive que parar porque mudei de estado, então tem toda uma dinâmica. Mas eu vou voltar para a terapia porque isso é extremamente importante. Isso foi extremamente um divisor de águas na minha vida. Para muitas questões que eu tinha, que eu não conseguia lidar, e que através do trabalho terapêutico eu fui conseguindo ressignificar e entender. É muito importante quando você toma consciência de certas coisas que antes você não entendia. E isso aconteceu muito comigo, essa tomada de consciência, da compreensão de porquê de certas atitudes, de certos comportamentos, de certos pensamentos, de travar em algumas coisas ou de agir de forma mais explosiva em outras. Essa compreensão, ela te ajuda, né, a você lidar melhor. Se pudesse, você seria minha psicóloga. Maravilhosa! Mas não pode, amiga. Mas eu sou sua amiga, eu sou comadre. Então, assim, e uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte: a psicologia, além de ter várias áreas de atuação, como a psicologia clínica, que é a que a gente está pautando aqui, que é o atendimento no consultório, tem a área da psicologia jurídica, psicologia escolar, psicologia hospitalar, psicologia do trânsito, do esporte. A Nossa, psicologia é uma área muito ampla, que de não falta. muito. Oi? Tem um leque aí de opções, o que não faltam são Sim, tem possibilidades para muitas áreas, né, para você que tenha talvez interesse em atuar como psicólogo, mas que talvez não se veja na prática clínica. Então, tem muitas outras áreas de atuação. Mas dentro da própria clínica, existe uma coisa chamada abordagem. O que são essas abordagens? São as áreas teóricas em que o profissional escolhe atuar. Existe a psicanálise, que é uma das mais conhecidas, porque é a teoria de Freud. que a Que por gente ama acaso por sinal, né, Milena? Oi? Que a gente ama por sinal. Sim, eu amo de paixão, sou completamente apaixonada pelo Freud. E sempre foi a minha opção de abordagem desde que eu entrei na faculdade. Mas aí eu conheci uma outra abordagem que é pouco falada ainda, pouco difundida, que é a Gestalt terapia. A Gestalt terapia, ela tem a sua origem, inclusive na psicanálise. Eu acho que por isso também que eu consegui me manter nela, porque se ela fosse muito distante, eu acho que eu não iria. Tem a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a existencial humanista, a ACP, tem inúmeras abordagens, a junguiana. Dentro da própria psicologia, que você vai ali talvez atuar dentro da clínica, existem inúmeras abordagens. Então, nessa questão, às vezes é uma questão mesmo de você não se dar bem como terapeuta. E às vezes é a abordagem dele que não está se adequando àquilo que você está querendo naquele momento. Então, mas o fato de você ter tido uma experiência ruim, talvez com um psicólogo ou uma psicóloga, não pode ser motivo para você desistir de cuidar da sua saúde mental. Deixa para lá. Vou mexer nisso não, deixa lá no fundinho mesmo. Não é assim que funciona, sabe por quê? Porque não fica lá no fundo. Isso vai retornar uma hora ou outra em forma de sintoma. Vai aparecer no seu corpo, vai aparecer nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nos seus relacionamentos. Você só não vai entender. Talvez seja essa a questão. Você não vai ter a consciência de que aquilo ali tem origem naquele negocinho lá, que você botou lá no fundo do poço e que você acha que não precisa mexer porque tá tudo resolvido. E não tá. Eu fiz um vídeo pro meu canal
e eu falei sobre isso. O tema é rejeição e autoestima. Quem não foi ainda pode dar uma conferida lá. E eu falei o seguinte, que para mim a infância não é velha. Então, o que acontece na infância não fica na infância. Então, não acredite que, mas isso foi há anos, eu nem penso, eu nem lembro mais. Será? Será mesmo? Que o que aconteceu lá atrás, seja na sua infância ou há 10 anos, ou seja lá quando foi, algo que pode ter marcado muito você e que você não quer mexer, já que está tão resolvido, por que é complicado para você trazer à tona? Por que você não quer falar sobre? Por que você quer deixar lá no fundo do poço, já que está resolvido? É porque não foi ressignificado. A gente não está aqui prometendo cura de todos os seus problemas e dizendo para você que a psicoterapia vai te transformar num, sabe, no ser mais feliz do mundo. Não é isso. E nem é essa a nossa função, não é esse o nosso papel. Mas eu te garanto que você vai sim ter, se você quiser, se você se permitir, você passa sim pelo processo da borboleta, de sair do casulo e conseguir voar com as suas próprias asas. Né, Patrícia? E aí, Milena, falando um pouquinho da Gestalt, né, como você disse, é claro, a gente sabe disso tudo, né, até porque a psicanálise, né, mostra muito isso pra gente, as coisas que aconteceram lá, a criança que foi ferida lá atrás, é claro que isso vai, né, trazer problemas pra gente aqui na vida adulta, fato, ninguém vai discutir isso, a gente entende isso muito bem. Mas um dos pontos da Gestalt que a gente gosta muito é que a Gestalt mostra pra gente que a gente é responsável pelas nossas escolhas hoje. Ok, aconteceram muitas coisas lá atrás. Não tenho poder do que aconteceu lá atrás, né? Mas eu tenho o poder de mudar as coisas daqui para frente, né? Eu tenho o poder de decidir as coisas daqui para frente, né? De ressignificar, é uma palavra que a gente usa muito, e mudar as situações. Né? Eu não preciso estacionar, estagnar naquilo que me fizeram, que aconteceu comigo lá atrás. Né? Eu posso mudar daqui para frente. Isso é uma coisa que nos atraiu muito na Gestalt, né, Milena? Isso, exatamente. Quem por acaso possa não saber, ressignificar é dar um novo significado, né? Então, às vezes, algo que aconteceu com você é uma questão muito pesada, né? Você não consegue lidar com aquilo ali. Sei lá, você veio de uma família disfuncional e por conta disso você tem dificuldade em se manter em relacionamentos ou sequer iniciar relacionamentos porque você acredita que aquilo que aconteceu com seus pais vai se repetir na sua vida. Então, o objetivo é esse, é você ressignificar esse acontecimento, você tentar entender isso, como é que isso afeta a sua vida. A Gestalt terapia, ela não desconsidera o passado. Muitas pessoas acham que só a psicanálise trata o passado, leva em consideração o passado, né? Que era, inclusive, um pensamento meu. Eu pensava isso, né? E acho que por isso que eu tinha um pouco de resistência quanto às outras abordagens, porque, para mim, a infância é algo fundamental e é ali que a gente está começando a ser desenvolvido enquanto seres humanos. E se a nossa infância, se a nossa adolescência ela não foi bacana, se foi marcada por coisas muito pesadas, isso vai refletir no ser humano que eu sou hoje, na mulher adulta que eu sou hoje. Que às vezes cresce só aqui, ó, de altura, marcas começam a aparecer no rosto, mas aqui dentro continua sendo criança. Não cresceu, não evoluiu, não amadureceu. Por quê? Não aprendeu a lidar com as suas emoções. E é isso que eu fico fascinada também com a Gestalt terapia, é que além dela te dizer, olha só, tudo bem, o seu pai, sua mãe, fulaninho, nananana, foram bem, né, ruins com você, vou usar essa palavra, foram bem ruins com você, não foram bacanas, não cumpriram aquilo que era necessário, mas agora você é uma pessoa adulta. Então, vamos você tomar as rédeas da sua vida? Vamos entender como é que o que aconteceu lá atrás está atuando na sua vida hoje e vamos tentar resolver essa questão, porque você precisa ser autor da sua vida. Não adianta a gente ficar numa posição eterna de vítima das circunstâncias, de vítima do passado. Eu não posso, não adianta. Eu vou continuar vivendo.
A vida vai continuar passando pela minha frente e eu vou ficar presa aquilo ali. Ah, mas porque minha mãe não me deu amor, porque meu pai não me deu amor, porque não sei o que lá. E não pense vocês, eu não sei do que eu tô falando, porque eu sei muito bem do que eu tô falando. Então, assim, não adianta se manter num lugar de, é, como eu falei, de vítima, de, né? Ai, mas porque o mundo é isso, e porque eu não tenho oportunidade, porque eu não tenho chance de nada, e porque ninguém gosta de mim. É Porque não tipo é assim, você. Milena, é uma eterna busca por culpados, né? Sim, mas é isso, é a fuga, né, de querer assumir a responsabilidade. Então, é mais fácil para mim botar a culpa no meu pai, na minha mãe, no meu marido, da minha avó, da minha tia, da minha Exatamente, professora, em todo exatamente. mundo. A gente não está dizendo que essas pessoas não têm culpa, que elas não têm a sua parcela ali de culpa no que De aconteceu com você. botar assim, de responsabilidade, né? Eu estava até tentando achar uma outra palavra, responsabilidade. Não vamos dizer que essas pessoas não têm responsabilidade. Claro que elas têm. Né? Se uma pessoa fez algo, te tocou de um jeito que não deveria te tocar, se ela te, sei lá, né, tantas situações, não te deu afeto, te abandonou, te rejeitou, não cuidou de você, não supriu suas necessidades básicas, um relacionamento que você teve que foi, né, a outra pessoa não te respeitou, não foi bacana com você, é claro que essas pessoas são responsáveis pelas atitudes delas, mas essas pessoas não podem ser os seus carcereiros. E é Exatamente. isso que a gente precisa entender. Porque aí, a partir do momento que você começa a colocar esse peso, né, de que, ai, mas eu nunca vou encontrar uma pessoa, porque o fulaninho fez isso comigo. Ai, mas eu não quero entrar num relacionamento porque o meu pai traía minha mãe, porque eu tenho certeza que nenhum homem presta, então todos os homens vão fazer isso comigo. Ai, mas eu não vou estudar porque eu não sou capaz, que era o meu pensamento, por inúmeros fatores que vieram lá de trás. Eu me mantive nessa posição. Então, quando eu digo que eu sei do que eu estou falando, é porque eu sei do que eu estou falando. Então, assim, mas é importante se libertar dessa condição e tirar da mão do outro a chave da sua vida. Assuma as rédeas da sua vida, tome essa chave de volta e fala, olha só, você foi muito sacana comigo, foi muito, assim, sabe, ruim o que você me fez. Mas a partir de agora, eu tomo as rédeas da minha vida, eu assumo a responsabilidade pelas minhas questões, pelas minhas situações, e eu vou seguir em frente, eu vou viver, eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou arriscar, porque eu acredito que quando a gente não sonha, Paty, sabe, quando a gente se mantém nessa posição de vitimismo e de não vou fazer nada e não vou tentar nada por medo, e eu não estou aqui julgando quem está nessa posição de medo, porque eu sei que não é fácil, eu me mantive nela por anos. Mas quando você se coloca nessa posição, você deixa de viver. Você deixa de viver porque você tem medo de fazer qualquer coisa, você tem medo de encarar qualquer coisa, e com isso perde grandes oportunidades. A vida passa assim, ó, como um filme na sua frente e você deixa de aproveitar grandes oportunidades, conhecer grandes pessoas, seja uma amizade, um namorado, uma namorada, uma oportunidade profissional, realização de um grande sonho, uma viagem incrível que você pode fazer, porque você paralisou, se colocou numa posição de vítima das circunstâncias e acha que vai nascer assim, vai ser sempre assim, vai morrer assim, Gabriela. E, e aí é assim, né? Porque o que fizeram comigo vai determinar o restante da minha vida, né? Então a gente não pode também ficar pegado o tempo todo nisso, né? Fizeram comigo, ok, né? A responsabilidade é do outro. Mas agora eu tenho o controle da situação e eu vou dar um jeito de mudar isso aqui, né? Aconteceu tal coisa na minha família. E aí, eu vou replicar isso na minha família agora, né? Casar e tal, quando você constrói sua família. Não, eu vou mudar essa situação. Eu posso mudar, né? Não preciso repetir o que aconteceu lá atrás, né? Eu tenho esse poder. Então, assim, a Gestalt nos fascinou muito por conta disso, por nos mostrar esse outro lado, né? Que a gente não precisa ficar preso ao passado. Como a Milena colocou muito bem, é lógico que isso nos afeta, a gente nunca vai, né, dizer que isso não é uma verdade, isso nos afeta muito. Mas, gente, é muito importante que a gente olhe para frente, né? Que a gente
realmente busque, né, fazer da nossa vida algo melhor, que ela venha fluir de uma maneira melhor e que não venha ter tanto sofrimento, né? Já houve sofrimento, agora chega, né? Vamos dar um basta nisso, vamos olhar para frente e vamos seguir. Então, assim, eu acho que isso é muito bom na Gestalt, né? A gente tem esse pensamento, a gente tem isso muito claro de que a gente é capaz de fazer isso sim, que a gente pode sim, que a gente não tem que ficar preso lá atrás às coisas que aconteceram. E eu gosto muito disso. E é muito bom ouvir a Milena dizer isso, né? A todo instante ela fala, não, eu sou prova viva disso, eu sou prova viva disso. E eu conheço a história dela, eu sei o porquê ela fala isso. Então, assim, isso é verdade. Quando a gente quer mesmo, a gente vai lá e a gente faz a diferença. A gente vai lá e a gente faz diferente, né? A gente não fica, né, o tempo todo caçando ali um culpado, né, para aliviar, e não vai aliviar nada, né? Só vai piorar ainda mais a situação, porque não vai trazer alívio nenhum. O que vai trazer alívio é a minha mudança de mente, aí eu, né, começar a trilhar um novo caminho para a minha vida, né? Para o meu bem-estar, né? Que não é para o outro, mas é por mim, mas que é para mim. Então, assim, isso é ótimo, né? É por isso que a gente ama psicologia, é por isso que a gente é apaixonada pela psicologia, porque eu comecei dizendo como é que foi, né? Que eu parei aqui na faculdade de psicologia e concluindo assim um pouquinho, eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa, né? Depois da psicologia. Existe uma Patrícia de 5 anos, quem me conhece sabe disso, isso é notório, isso é visível, todo mundo sabe, quem convive comigo sabe disso. Existe uma Patrícia de 5 anos atrás e uma Patrícia de agora. Ela é totalmente diferente, sabe? A minha mente ela abriu, as coisas ficaram claras para mim, muitas coisas, é como se escamas tivessem caído dos meus olhos, entende? Então, assim, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, mais segura, mais certa do que eu quero, sabe? Que, que não tem medo de dizer o que quer, o que gosta, e tantas coisas, eu posso afirmar que foi depois da psicologia. Ela também foi, como outras coisas, mas a psicologia também foi um divisor de águas na minha vida. Então, assim, eu sou muito grata e muito feliz por ter me permitido cursar uma faculdade, né, já com 39 anos, se eu não me engano, quando eu entrei. Não me arrependo, sabe? Já casada, já mãe de filho, como eu falei, com tantas tarefas, né, a cumprir. Mas assim, eu não me arrependo, sabe? Se eu pudesse pensar assim, né, e faço ou não faço, eu faria hoje. Eu faria tudo de novo, porque valeu muito a pena. Valeu muito a pena pela pessoa que eu me tornei, pela pessoa que eu estou me tornando. Eu tive que, ao longo desse processo, desses 5 anos, eu desconstruí muitas coisas, eu tive que ir desconstruindo muitas coisas que me limitavam, entende? Então, eu sempre falo muito isso com a Milena, né? As pessoas falam muito que estão em processo de construção, e eu sempre falo, eu brinco, não, eu estou em processo de desconstrução, porque eu primeiro preciso desconstruir muitas coisas lá da infância, lá do passado, para começar a construir uma nova Patrícia, né? Com outro olhar, né? E uma Patrícia muito melhor, uma Patrícia que se entende, uma Patrícia que se compreende, uma Patrícia que se perdoa, uma Patrícia que se ama. Então, assim, eu só tenho a agradecer a psicologia. Só isso. E as amigas, Eu psicólogas, acho. né? A minha parceira aqui de live. Eu só tenho a agradecer, gente. É assim, libertador. O conhecimento é libertador. Claro que a gente está falando da psicologia, mas é lógico que a gente, né? Eu vou falar que qualquer conhecimento, né? Todo conhecimento é muito válido. E no nosso caso, a gente vai falar, claro, vai enfatizar sim, a psicologia é libertador, né? É Sim. muito bom, é muito enriquecedor tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente viveu, tudo que a gente ainda vai viver na psicologia. E a gente quer beber cada dia mais disso, cada dia mais dessa fonte, porque nos faz muito bem, né? Nos faz, nos sentir melhores, nos faz nos sentir mais capazes, sabe? Nos dá força para encarar os desafios. Está acabando. Sério? Quanto? Vai ser rápido.
10 Deixa eu segundos? só falar aqui 10 segundos. Gente, obrigada por vocês que estavam assistindo.